O milionário para surpreso ao ver mendiga negra abraçar seu filho e tomar decisão inesperada. Rafael Serrano nunca imaginou que um dia estaria ali, naquele quarto hospitalar frio e opaco, dividido entre a ausência da esposa e o silêncio pesado do luto. O filho, Pedro, de 5 anos, encolhia-se na cama ao seu lado, os olhos inchados de chorar, o peito apertado como se o mundo tivesse virado um lugar impossível de suportar. Tudo ali exalava tristeza, o ar pesado. O zumbido distante dos aparelhos, o cheiro estéril que parecia sugar a vida do ambiente. Rafael olhava fixo para o vazio, a dor queimando no peito, a garganta tão seca que parecia uma terra arrasada. Ele não sabia como segurar aquele garoto, que sofria calado, preso entre o medo e a ausência da mãe. A dor dele parecia um eco da sua própria, só que em uma linguagem que ele não dominava. Até que, de repente, tudo mudou num instante que ele jamais acreditou que iria vivenciar. A porta do quarto se abriu sem aviso. Num movimento inesperado, ela o abraçou, um abraço largo, apertado, cheio de calor humano, quebrando o silêncio pesado como um trovão. Rafael congelou, os olhos arregalados, o peito subindo e descendo num ritmo acelerado. Como essa estranha podia entender a dor do filho? Como conseguia tocar aquilo que ele mesmo, rocha de saberes e dinheiro, não conseguia alcançar? As lágrimas começaram a aflorar, mas ficaram presas, sufocadas pela urgência da surpresa e da insegurança. Ele ficou parado, quase sem fôlego, sentindo um nó forte no estômago. Que presença era essa que se misturava ao sofrimento daquelas 4 paredes brancas? Enquanto Janaína sussurrava palavras que nem Rafael conseguiu ouvir, descobria dentro de si uma inquietação que o fazia duvidar de tudo o que havia acreditado até então. Será que ele estava falhando? Será que em meio à sua própria dor, ele deixava Pedro sozinho com a tristeza? Aquele instante acendeu uma fagulha. Sua atitude, o jeito como ela parecia enxergar além do óbvio, mexia com sua curiosidade e principalmente com sua compaixão. Contra tudo que seu orgulho dizia, ele tomou uma decisão que chocou a todos à sua volta: dar abrigo a Janaína. Algo lhe dizia que naquela conexão inesperada talvez houvesse uma luz para aquela escuridão. Mas como numa história que se complica, a visita de Amanda, sua cunhada, chegou como um vendaval. Com olhos carregados de mágoas antigas e palavras afiadas, ela acusou Janaína de ser uma estranha com um passado sombrio. O nome de Janaína passou a carregar um peso diferente, uma sombra que Rafael começou a sentir no peito. A dúvida se instalou como um veneno sutil. Poderia ele confiar naquela que agora ocupava um lugar tão importante para seu filho? E que repercussão isso teria para sua família, tão marcada por segredos? A tensão foi crescendo, os sussurros nas sombras do hospital, a inquietação nos olhares de quem o cercava. Até que um segredo veio. De arriscar sua segurança para abraçar essa nova família, que começava a se formar, mesmo com tantas incertezas no caminho? O relógio parecia acelerar, o futuro cuspindo perguntas ardentes no rosto dele. E quando Amanda voltasse a confrontá-lo, exigindo explicações, ele sabia que nada mais seria como antes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael ficou paralisado.
A revelação do segredo de Já. O suor escorria pela sua têmpora, e a confusão crescia como um monstro dentro dele. Ele olhava para Pedro, que ainda segurava a mão de Janaína, um brilho nos olhos que ele não via há dias. Era reconfortante, mas também um golpe no estômago. Como ele poderia ter perdido essa conexão com o filho? A presença dela era um bálsamo, mas também uma bomba relógio. E então o inesperado aconteceu. Uma enfermeira entrou apressada, a expressão tensa, e o barulho do seu sapato de sola dura ecoou como um sinal de alarme. Senhor Serrano, ela chamou, o pânico nas palavras. Precisamos do senhor na sala de emergência. É sobre sua esposa. Temos notícias. Um frio cortante tomou conta do peito de Rafael. O mundo à sua volta se desfez em um borrão. Ele lançou um olhar rápido para Pedro e Janaína, seu coração tamborilando como um tambor de guerra. O que aconteceu? A voz saiu estrangulada, um sussurro aterrorizado. A enfermeira hesitou, o olhar dela fugindo para o chão. Ela despertou. Mas há complicações. Por favor, venha rapidamente. Rafael não teve tempo de processar. Sua mente era um turbilhão. Um jogo de pôquer onde todas as suas cartas haviam sido embaralhadas. Ele saiu correndo, o coração disparado. Chegado à sala de emergência, tudo parecia surreal como um pesadelo que se tornava realidade. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo, parte de si estava ainda com Pedro e Janaína. Ao abrir a porta, a visão que encontrou o fez hesitar. Sua esposa, Marta, estava deitada numa cama cercada por médicos. O rosto pálido, mas os olhos, aqueles olhos, agora abertos, mostrando uma lucidez inquietante. Rafael, ela chamou, sua voz fraca, mas firme. Você precisa saber, minha vontade é sobre Pedro e você. As palavras dela eram balas disparadas ao peito dele. Rafael sentiu uma pressão crescente em suas têmporas. O mundo estava rugindo na sua cabeça. Ele mal conseguia ouvir o que os médicos falavam sobre os detalhes do estado dela. A ideia de Janaína já não fazia sentido, não neste momento. Mas a visão de Marta se despedaçou quando ela falou. A verdade sobre o que aconteceu foi por causa de uma decisão errada minha. Eu não contei a você tudo. Sobre Janaína. Rafael cambaleou. As peças do quebra-cabeça estavam se misturando. E tudo o que ele achou que sabia agora parecia gasolina em chamas. Como assim? Alguma coisa sobre a mulher que ele havia acolhido e sua esposa estava entrelaçada com segredos que estavam prestes a explodir. Ele se lembrou do olhar de Janaína para Pedro, o abraço desconfortável, a conexão. Já não eram apenas estranhos sendo puxados para o mesmo destino. Havia algo mais. As vozes dos médicos ecoavam atrás dele, e as atenções estavam divididas entre sua esposa e a mulher que tinha se tornado um ponto focal em sua vida nos últimos dias. Ele precisava responder às perguntas. O que acontecera entre elas? Como as vidas de Janaína e Marta estavam conectadas? Antes que pudesse organizar os pensamentos, um grito ressoou pelo corredor, fazendo a cena parecer um filme de terror. Um paciente havia desmaiado, e o alvoroço se instalou. Rafael, porém, estava paralisado, sem saber se voltava para Pedro, se enfrentava a verdade ou se tentava compreender a tempestade que se armava à sua volta. E no meio do caos, tudo o que ficou claro foi que a vida de todos ao seu redor estava prestes a mudar para sempre. Quantos segredos mais estavam escondidos? E o que aquele instante significativo significava para o futuro de sua nova família? Ele sabia que não poderia escapar da verdade, que a resposta estava mais perto do que pareceu por tanto tempo. Mas em qual direção ele iria agora? Rafael estava paralisado. As palavras de Marta o atingiram como um soco no estômago. Ele sentia o mundo ao seu redor desmoronar, e tudo o que tinha certeza parecia frágil como vidro. O que estava acontecendo? A conexão que havia formado com a mulher de rua não era apenas um acaso, não era?
Então, um grito estridente ecoou pelo corredor, cortando a tensão como uma faca. Rafael despertou de seu estado de torpor e se virou, apenas para ver uma enfermeira correndo em direção à sala, com uma expressão de desespero. É a paciente do quarto 305. Ela não responde. O caos se instalou. A enfermeira passou por Rafael, que não conseguia se mover. Sua mente uma confusão de sentimentos. Como uma sombra, a insegurança tomou conta dele. O universo ao seu redor girava, e ele não conseguia decidir se deveria ir até Marta ou seguir o tumulto. 1, 2, 3 profissionais de saúde passaram, cada um mais apressado que o outro, com os rostos tensos. O ir e vir dos profissionais parecia acompanhar a tempestade dentro dele. Ele olhou para Marta, que estava sendo examinada, enquanto na outra direção o alvoroço cresce como um furacão. De repente, uma mão familiar agarrou o braço de Rafael, fazendo-o quase pular. Era a enfermeira que havia chamado por ele. Senhor Serrano, precisamos de você. Agora! A urgência em sua voz despertou algo dentro dele. O que aconteceu? O que está acontecendo com ela? Ele perguntou. A voz tremendo. Vamos, precisamos levar você para fora do quarto. Rafael se deixou levar, embora não soubesse se era uma boa ideia sair assim. No corredor, as vozes estavam elevadas e um grupo de pessoas lentamente se aglomerava. O pânico subia como um vapor quente, então algo o fez parar. Entre os murmúrios, uma frase atravessou o ar como um relâmpago. Ela é a chave para tudo. A verdade deve vir à tona. Rafael congelou. As palavras ressoavam em seus pensamentos, tirando-lhe a respiração. Ele se virou, angustiado, procurando a origem. A pista o levou até um grupo de pessoas, e entre elas estava Janaína. O olhar dela estava fixo, intensa, e, no entanto, uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. O que você sabe, Janaína? Rafael forçou as palavras, sentindo-se cativo em sua própria frustração. Janaína hesitou, uma batalha silenciosa travando nas profundezas de seus olhos. Rafael, às vezes, a verdade é mais complicada do que você imagina. Foi tudo o que ela disse antes de olhar para o hospital em volta, como se estivesse buscando uma fuga, antes de fazer o que parecia ser a decisão mais difícil de sua vida. E ali, em um momento que parecia suspenso, ela começou a se afastar, enquanto em suas mãos segurava algo. Um objeto pequeno, mas que fazia o coração de Rafael acelerar como um tambor. Agora, todos estavam olhando, os olhares curiosos. E a tensão crescia. Não vá! Você não pode simplesmente sair assim! O que está acontecendo? As palavras dele saíram amargas, misturadas com desespero. Mas Janaína já havia se virado, lançando um último olhar para Rafael. Então, ela abriu a mão, revelando um pequeno colar. Isso pertence à sua esposa. Você precisa saber a verdade, Rafael. O mundo parou. O colar de ouro reluzia, mas não era o objeto que mais brilhou naquela hora. Eram as revelações que estavam prestes a vir. O rosto de Rafael ficou pálido. Tudo parecia se encaminhar para um fim, mas no fundo ele sabia que era apenas o começo de algo muito maior e mais devastador. Ele sentiu o terreno sob seus pés se dissolver. Sem aviso, uma nova tempestade estava prestes a se formar. E ele estava no meio dela, sem saber com quem ou em que acreditar. O que mais estava escondido? E até onde esses segredos iriam arrastá-lo? Ele estava, de fato, preparado para a tempestade que vinha? Rafael ficou paralisado. O colar de Janaína brilhava em suas mãos, mas era muito mais que um simples objeto. Era um ponto de partida, um portal para um mundo de segredos que ele nunca soubera. Enquanto a enfermeira tentava guiá-lo para longe, ele não conseguia desviar o olhar do colar. Agora quase um peso em sua consciência. As palavras de Janaína reverberavam em sua mente. Você precisa saber a verdade, Rafael. O que isso significava? Ele sentia um nó se formando em seu estômago.
uma mistura de medo e ansiedade. E enquanto tentava processar tudo, uma sombra crescia atrás dele. Ele se virou e, para seu desespero, viu Amanda, sua cunhada, parada na porta do corredor. O rosto dela estava contorcido em uma expressão que ele não conseguia decifrar. Era raiva, preocupação ou algo mais profundo. Rafael! Amanda chamou, e sua voz cortou o ar pesado como uma faca. Você não deveria estar perto dela. Você não sabe quem ela realmente é. A atmosfera ficou elétrica. As cabeças de outras pessoas se viraram. Sussurros começaram a se espalhar pela sala. Rafael sentiu a tensão crescer, como um balão prestes a estourar. O que você sabe sobre ela? Que segredos você guarda? Amanda avançou, seus olhos fixos no colar em suas mãos. Apenas que uma vez eu fiz uma promessa, e não posso deixar isso acontecer novamente. Então, como se o universo tivesse decidido intervir de forma brutal, o chão sob eles começou a tremer. Uma sirene furiosa soou e o caos tomou conta do hospital. Rafael sentiu o chão se agitar, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. As luzes piscaram antes de se apagarem completamente, trazendo um silêncio ensurdecedor. Um instante depois, tudo muda. Um grito ecoou pelo corredor, e as portas da emergência se abriram com um estrondo. Uma equipe médica corria, e entre eles o médico gritou: "Uma explosão no andar de cima! Precisamos evacuar!" O vento frio da cena se misturou ao pânico. Rafael olhou para Amanda, que tinha uma expressão de terror misturado com determinação. "Precisamos encontrar Pedro e Janaína. Eles estão em perigo." A voz dela estava alta, mas repleta de urgência. Sem pensar, Rafael lançou-se em direção à porta, mas a enfermeira o segurou. "Senhor, não podemos deixá-lo entrar." "Eu não vou deixar meu filho para trás!" ele gritou, agora tomado por uma adrenalina feroz. Ele se puxou da enfermeira e correu pela emergência, emergindo de corredores que pareciam intermináveis. A fumaça começou a invadir o ar. Suas narinas queimavam enquanto corria, sem saber a quem procurar primeiro. Quando finalmente chegou ao quarto onde Pedro deveria estar, não havia ninguém. A cama estava vazia, e a sensação de desespero se aprofundou em seu peito. "Pedro! Pedro!" ele gritou, mas só o eco de sua própria voz lhe respondeu. Janaína também havia desaparecido. Então, enquanto ele tateava na escuridão, uma figura apareceu diante dele. Era Janaína. Seus olhos expressavam medo, mas também determinação. "Rafael, eles estão evacuando. Precisamos ir agora." Mas antes que pudesse se mover, um barulho ensurdecedor estourou como um trovão. O teto ruiu sob eles. O instinto de Rafael entrou em ação. "Vá! Encontre Pedro!" ele gritou, jogando-se em direção ao som da sirene e ao caos. Mas, no fundo da sua mente, uma semente de dúvida se plantou. E se a verdade sobre Janaína fosse mais sombria do que ele imaginava? E sobre o colar? A imagem de Marta, agora consciente, surgia em sua mente, entrelaçada nas sombras que dançavam ao seu redor. A realidade que ele conhecia estava prestes a desmoronar. E enquanto a fumaça o envolvia, ele se perguntava: o que mais estava prestes a ser revelado? E ao final desse caos, seria capaz de reconstruir sua vida ou tudo o que amava se perderia na confusão? Rafael ficou paralisado. O colar de Janaína brilhava em suas mãos, mas era muito mais do que um simples objeto. Era um ponto de partida, um portal para um mundo de segredos que ele nunca soubera. Enquanto a enfermeira tentava guiá-lo para longe, ele não conseguia desviar o olhar do colar, agora quase um peso em sua consciência. As palavras de Janaína reverberavam em sua mente. "Você precisa..." O que isso significava? Ele sentiu um nó se formando em seu estômago, uma mistura de medo e ansiedade. Passos apressados ecoavam por onde surgia o pânico, e a fumaça preenchia cada espaço, engolfando o ar. Ele sabia que precisava agir. Onde está Pedro?
Sua voz saiu entrecortada. Desviou-se da enfermeira, seu olhar fixo na porta pela qual tinha entrado. Antes de sair, ouviu outra vez a afirmação de Janaína. Ela é a chave para tudo. Agora, isso fazia ainda mais sentido. A conexão entre Marta e Janaína não era apenas um acaso. Mas o que elas compartilhavam? O que estava escondido sob aquelas camadas de dor e segredos? Com cada passo, sua mente se agitou. Ele estava em um labirinto, e o colar pulsava como um aviso em sua mão. Ele não ia deixar que o passado os engolisse. Com tudo o que havia se passado, Rafael se lançou em direção à saída. Passou por enfermeiros, pacientes, e todos pareciam perdidos como ele. O caos exacerbava sua ansiedade. Ao chegar ao corredor, ele viu Pedro. O garoto estava parado, os olhos arregalados e a expressão vazia. E perto dele, Janaína. Mas ao se aproximar, uma sombra passou entre eles. Uma mulher de cabelos claros e um olhar intenso surgiu, bloqueando o caminho de Rafael. Era Amanda. "O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar perto dela!" gritou, seu tom descompassado reverberando nas paredes. "Eu preciso do meu filho. Onde está Pedro?" Rafael a ignorou, fixando seus olhos em Pedro, que estava em choque. "Meu amor, vem aqui." Ele estendeu a mão. Mas então a mulher bloqueou Rafael, seu rosto endurecendo. "Você não sabe de nada. Sobre elas, sobre o que sua esposa fez." As palavras dela ecoaram através de seus pensamentos como um estrondo. Rafael sentiu seu cabelo arrepiar. O que ela teria a dizer? O que Marta havia feito? Neste momento, sem aviso, a porta da enfermaria foi aberta com força. Um vento gelado empurrando tudo ao redor. A fumaça se adensou. E um grito estourou como um tiro. "Ela está aqui!" A frase foi cortada abruptamente por uma explosão ensurdecedora que fez o chão tremer. Rafael viu Amanda sendo jogada para o lado, e o pânico tomou conta de seu corpo. Ele se empurrou para frente, buscando Pedro em meio à confusão de gritos e fumaça. O tempo parou. No meio do caos, uma figura apareceu, uma mulher, que estava caída atrás de um suporte. Ele a reconheceu. Era Marta. Então, a cena toda se desenrolou em um turbilhão de emoções. Uma mistura de amor e ódio sob uma luz estonteante. "Rafael, eu fiz algo, uma escolha." Ela disse, quase em um grito, e ele ficou paralisado. A visão da esposa o desarmou. A expressão dela transmitia o desespero. O colar escorregou de suas mãos e caiu no chão. As palavras de Marta cortaram como uma faca. "A verdade é que eu fui quem trouxe Janaína para a nossa vida. Fui eu quem fez isso tudo." O coração de Rafael disparou. O que isso significava? Ele tremeu ao perceber que não era apenas uma história de dor. Era um ciclo, e tudo havia sido armado por Marta. A ligação entre as duas mulheres era mais profunda do que apenas a rua e a casa. Havia algo maligno no fundo dessa conexão. As luzes do hospital piscaram novamente e o caos se reestabeleceu. "Não! Não é possível!" ele gritou, sua voz mergulhada na confusão. Mas as revelações já estavam expostas, e a tempestade que se formava dentro dele era real. Enquanto tentava juntar os fragmentos do que havia acabado de descobrir, um grito cortante ecoou novamente pelo corredor. "É hora de ir! O prédio está desabando!" E com isso, a realidade girou mais uma vez. E Rafael se viu no centro de uma tempestade de segredos, gritos e lamentos. Nada seria como antes. O colar, a verdade, Marta. Tudo estava se transformando em algo muito maior que ele poderia suportar. Ele decidiu. Precisava encontrar Pedro. Mas antes que pudesse mover um pé, Marta esperava. Uma pétala de rosa em um incêndio, entrelaçada em um segredo que ainda estava se desenrolando. E no fundo, com a fumaça rodeando,
A única pergunta que pairava no ar era: até onde ele iria para proteger o que ainda restava daquela tempestade? Rafael estava paralisado. O colar de Janaína brilhava em suas mãos, mas era muito mais do que um simples objeto. Era um ponto de partida, um portal para um mundo de segredos que ele nunca soubera. Enquanto a enfermeira tentava guiá-lo para longe, ele não conseguia desviar o olhar do colar, agora quase um peso em sua consciência. As palavras de Janaína reverberavam em sua mente. Você precisa saber a verdade, Rafael. O que isso significava? Uma mistura de medo e ansiedade se formava em seu estômago. Passos apressados ecoavam onde o pânico crescia, e a fumaça preenchia o espaço como um manto sufocante. Ele sabia que precisava agir. Onde está Pedro? Sua voz saiu entrecortada enquanto desviava da enfermeira, seus olhos fixos na porta pela qual tinha entrado. Antes de sair, ouviu novamente a afirmação de Janaína. Ela é a chave para tudo. Agora isso fazia sentido. A conexão entre Marta e Janaína não era coincidência. Mas o que elas compartilhavam? Com cada passo que dava, sua mente se agitou. Ele estava em um labirinto, e o colar pulsava como um aviso em sua mão. Ele não ia deixar que o passado os consumisse. Com tudo o que havia se passado, Rafael se lançou em direção à saída. Passou por enfermeiros, pacientes, e todos pareciam perdidos, assim como ele. Ao chegar ao corredor, ele avistou Pedro. O garoto estava parado, os olhos arregalados e com a expressão vazia, e perto dele, Janaína. Mas ao se aproximar, uma sombra surgiu entre eles. Uma mulher de cabelos claros e olhar intenso apareceu, bloqueando o caminho de Rafael. Era Amanda. Rafael, você não deveria estar perto dela. Você não sabe quem ela realmente é, gritou, seu tom agudo ecoando pelas paredes. Eu preciso do meu filho. Onde está Pedro? A ignorou, fixando seus olhos em Pedro, que estava em choque. Meu amor, venham aqui! Ele estendeu a mão. Então, a mulher bloqueou Rafael, seu rosto endurecendo. Você não sabe de nada. Sobre elas, sobre o que sua esposa fez. As palavras dela ecoaram como um trovão em seus ouvidos. Rafael sentiu seu cabelo arrepiar. O que ela queria dizer? O que Marta havia feito? Com isso, uma explosão estourou, como se o mundo estivesse se desintegrando em volta deles. O chão tremeu sob seus pés, e Rafael se viu jogado para trás, caindo em um canto. A fumaça tomou conta do ambiente, enquanto gritos ecoavam. Ele se levantou, o coração disparado. As luzes piscavam e o caos reinava. Entre a confusão, ele percebia algo. Marta, sua esposa, estava ali, com o olhar fixo em Janaína. Como se um mistério profundo as conectasse. O colar, que antes parecia um objeto de revelação, agora pulava no chão, quase revestido por uma aura sombria. Marta, o que você fez? Rafael gritou. A cena pareceu congelar. Marta olhou ao redor e depois se virou para o colar. Rafael, você não entende. Fui eu quem trouxe Janaína. Fiz isso por causa de Pedro. As palavras dela cortaram como uma faca. O que ela quis dizer? Muitos sentimentos misturados surgiram. O fio de esperança foi rapidamente envolvido pela dúvida. Foi então que um som estrondoso ressoou. A porta detrás de Marta se abriu com violência. Uma figura alta surgiu, carregando algo pesado nas mãos. Era um homem com uma expressão de raiva. Marta, você não pode esconder isso. É hora da verdade. O coração de Rafael disparou. Quem era aquele? O que ele sabia? A tensão se elevou, e a fumaça ameaçava engolir tudo ao redor. Rafael olhou para Janaína, buscando respostas, mas a realidade estava em constante mudança. Cada palavra trocada, cada olhar. A vida deles estava pendurada em um fio. Me deixe em paz, Marta gritou.
mas havia um golpe de desespero em sua voz. Com um movimento rápido, o homem atirou um objeto. Era um celular. Veja as mensagens. Veja o que você escondeu, ele gritou, enquanto sua figura desaparecia na fumaça. Aquele telefone caiu aos pés de Rafael. O que havia nele? Que segredos estavam prestes a ser revelados? Rafael sentiu que o chão se desmoronava sob ele. Ele olhou para Marta, e sua expressão era uma mescla de culpa e terror. Enquanto a urgência crescia em volta, Rafael percebeu que tudo o que ele acreditava estar em controle se desintegrava diante de seus olhos. Ele se viu diante de um dilema. O que fazer agora? Ele estava prestes a descobrir a verdade que mudaria tudo. Mas o que ela significava para ele, para Pedro e para Janaína? Desesperado, ele hesitou, a fumaça subindo, enquanto a sirene distante ainda gritava. E no meio desse caos, uma pergunta ecoou em sua mente. O que mais estava prestes a ser revelado? E quem realmente eram aquelas pessoas ao seu redor? Rafael estava paralisado. O colar de Janaína brilhava em suas mãos, mas era muito mais do que um simples objeto. Era um ponto de partida, um portal para um mundo de segredos que ele nunca soube. Enquanto a enfermeira tentava guiá-lo para longe, ele não conseguia desviar o olhar do colar, agora quase um peso em sua consciência. As palavras de Janaína reverberavam em sua mente. Você precisa saber a verdade, Rafael. O que isso significava? Uma mistura de medo e ansiedade se formava em seu estômago. Passos apressados ecoavam onde o pânico crescia, e a fumaça preenchia o espaço como um manto sufocante. Ele sabia que precisava agir. Onde está Pedro? Sua voz saiu entrecortada, enquanto desviava da enfermeira, seus olhos fixos na porta pela qual tinha entrado. Antes de sair, ouviu novamente a afirmação de Janaína. Ela é a chave para tudo. Agora, isso fazia sentido. A conexão entre Marta e Janaína não era coincidência. Mas o que elas compartilhavam? Com cada passo que dava, sua mente se agitou. Ele estava em um labirinto, e o colar pulsava como um aviso em sua mão. Ele não ia deixar que o passado os consumisse. Com tudo que havia se passado, Rafael se lançou em direção à saída. Passou por enfermeiros, pacientes, e todos pareciam perdidos, assim como ele. Ao chegar ao corredor, ele avistou Pedro. O garoto estava parado, os olhos arregalados e com a expressão vazia. E perto dele, Janaína. Mas ao se aproximar, uma sombra surgiu entre eles. Uma mulher de cabelos claros e olhar intenso apareceu, bloqueando o caminho de Rafael. Era Amanda. Rafael. Você não deveria estar perto dela. Você não sabe quem ela realmente é. Gritou, seu tom agudo ecoando pelas paredes. Eu preciso do meu filho. Onde está Pedro? Rafael a ignorou, fixando seus olhos em Pedro, que estava em choque. Meu amor, venham aqui. Ele estendeu a mão. Então a mulher bloqueou Rafael, seu rosto endurecendo. Você não sabe de nada sobre elas, sobre o que sua esposa fez. As palavras dela ecoaram como um trovão em seus ouvidos. Rafael sentiu seu cabelo arrepiar. O que ela queria dizer? O que Marta havia feito? Com isso, uma explosão estourou, como se o mundo estivesse se desintegrando em volta deles. O chão tremeu sob seus pés, e Rafael se viu jogado para trás, caindo em um canto. A fumaça tomou conta do ambiente, enquanto gritos ecoavam. Ele se levantou, o coração disparado. As luzes piscavam, e o caos reinava. Entre a confusão, ele percebeu algo. Marta, sua esposa, estava ali, com um olhar fixo em Janaína, como se um mistério profundo as conectasse. O colar, que antes parecia um objeto de revelação, agora pulava no chão, quase revestido por uma aura sombria. Marta, o que você fez? Rafael gritou. A cena pareceu congelar. Marta olhou ao redor e depois se virou para o colar. Rafael, você não entende. Fui eu quem trouxe Janaína. Fiz isso por causa de Pedro. As palavras dela cortaram como uma faca. O que ela quis dizer?
Muitos sentimentos misturados surgiram. O fio de esperança foi rapidamente envolvido pela dúvida. Foi então que um som estrondoso ressoou. A porta detrás de Marta se abriu com violência. Uma figura alta surgiu, carregando algo pesado nas mãos. Era um homem, com uma expressão de raiva. Marta, você não pode esconder isso. É hora da verdade. O coração de Rafael disparou. Quem era aquele? O que ele sabia? A tensão se elevou e a fumaça ameaçava engolir tudo ao redor. Rafael olhou para Janaína, buscando respostas. Mas a realidade estava em constante mudança. Cada palavra trocada, cada olhar. A vida deles estava pendurada em um fio. Me deixe em paz! Marta gritou, mas havia um golpe de desespero em sua voz. Com um movimento rápido, o homem atirou um objeto. Era um celular. Veja as mensagens! Veja o que você escondeu! Ele gritou, enquanto sua figura desaparecia na fumaça. O telefone caiu aos pés de Rafael. Ele se agachou, pegou e desbloqueou. As mensagens começaram a aparecer e uma delas fez seu coração parar. Era uma conversa entre Marta e um número desconhecido. Eu não posso deixar que ele descubra. A verdade sobre você, Janaína. Eu já fiz isso uma vez. As palavras dançaram diante de seus olhos, como se um manto escuro caísse sobre ele. A conexão entre as duas mulheres era mais profunda do que imaginava. O que Marta escondia sobre Janaína? O que é isso, Marta? O que você tem a ver com ela? Rafael perguntou, sua voz tremendo de urgência e medo. Marta hesitou, e nesse momento o alarme do hospital soou ainda mais alto, como se o próprio edifício estivesse em convulsão. Então algo estourou. Uma outra explosão, esta mais próxima. O teto começou a desabar. A janela atrás de Marta se quebrou em 1000 pedaços. A angústia tomou conta de Rafael. Ele viu Pedro se encolher para longe do barulho. Rafael, eu... Marta começou, mas as palavras morreram quando um pedaço de parede desabou, batendo ao lado dela. Instintivamente, Rafael se lançou para a frente. Ele agarrou Marta e, ao mesmo tempo, viu Janaína em um canto, seu olhar se estreitando. Vá, pegue Pedro! Gritou. Mas antes que pudesse agir, outra sombra se projetou entre eles. Era uma mulher, parecida com Marta, mas mais velha, com a mesma intensidade no olhar. Marta, você não deveria ter feito isso, a mulher gritou. Ele vai descobrir tudo. Rafael estava confuso. Quem era aquela mulher? Mais uma revelação prestes a explodir na sua cara. E no fundo de sua mente, uma pergunta ecoava. Quão profundas eram as ligações entre aquelas mulheres? E o que mais estava prestes a ser descoberto naquele inferno em que o hospital se tornara? Rafael estava paralisado. O colar de Janaína brilhava em suas mãos, mas era muito mais do que um simples objeto. Era um ponto de partida, um portal para um mundo de segredos que ele nunca soubera. A enfermeira tentava guiá-lo para longe, mas ele não conseguia desviar o olhar do colar, agora quase um peso em sua consciência. As palavras de Janaína ecoavam. Você precisa saber a verdade, Rafael. Ele sentia medo, ansiedade, e calor da fumaça envolvia seu corpo como um manto sufocante. Onde está Pedro? Sua voz saiu entrecortada, enquanto desviava da enfermeira, seus olhos fixos na porta. Antes de sair, ouviu a afirmação de Janaína. Ela é a chave para tudo. Isso fazia sentido, cada vez mais. A conexão entre Marta e Janaína não era coincidência. Assim que passou pela porta, um tremor percorreu o chão. Marta estava ali, os olhos fixos em Janaína, como se o destino delas estivesse entrelaçado. O colar pareceu pulsar entre os dedos de Rafael. Marta! Gritou, mas a palavra mal saía. A fumaça começou a adensar ainda mais, dificultando a visão. Outra figura surgiu. Uma mulher alta, com um olhar intenso. Quem era ela? Marta, você não devia ter feito isso. A voz da mulher era carregada de desespero. Rafael sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Ele estava prestes a perguntar, quando a mulher apanhou um celular do bolso e gritou.
Veja as mensagens. Você precisa ver antes que seja tarde. Com um movimento rápido, jogou o celular na direção de Marta. O aparelho deslizou pelo chão em direção a Rafael, que estendeu a mão e o agarrou. As mensagens começaram a aparecer, e uma delas fez seu coração parar. Eu não posso deixar que ele descubra a verdade sobre você, Janaína. Eu já fiz isso uma vez. Rafael, não escute. Isso não importa agora. Marta começou a entrar em pânico, mas o olhar dela dizia mais do que as palavras. Ele ficou paralisado, o mundo ao seu redor se desmoronando. O que mais estava escondido? O que estava realmente acontecendo entre elas? Mas antes que pudesse processar, a sirene do hospital soou, gritando no ar. Uma explosão retumbou atrás deles e o chão tremeu. "Cuidado!" gritou alguém, enquanto a fumaça começava a engolir a sala. A mulher alta avançou, pegou Marta pelo braço e puxou-a. "Você não pode ficar aqui. Ele precisa saber a verdade", gritou. Rafael se aproximou, mas o olhar de desespero em Marta congelou seu coração. "O que você está escondendo?" Não posso deixar você saber agora." Marta parecia estar perdendo o controle e a fumaça aumentava. Os grifos aumentaram e o ar parecia ficar mais espesso. Ele precisava encontrar Pedro. Enquanto tudo se precipitava, o celular escorregou das mãos de Rafael. Ele se agachou para pegar, mas enroscou os dedos na tela. E quando levantou os olhos, tudo mudou. Uma explosão mais próxima o atingiu de cheio, fazendo todos os objetos voarem e escondendo a visão. Ele perdeu a percepção do que estava acontecendo. Quando a fumaça se dissipou, Rafael viu Pedro ao longe, parado e assustado. Mas ao lado do garoto estava uma figura familiar que ele pensou que nunca veria novamente. A irmã de Marta, Luana. "Por que você está aqui?" Rafael gritou, a confusão e a raiva em sua voz. Luana sorriu, mas o sorriso era de dor. "Rafael, eu precisava vir. É sobre a verdade. O que você não sabe." Ele mal teve tempo de processar antes que um novo estrondo soasse e o chão sob eles começou a ceder. "Vá, Rafael!" gritou Luana, enquanto um pedaço do teto desabava. Tudo estava em colapso e a única coisa que ele conseguia fazer era correr. Mas enquanto se virava para pegar Pedro, a verdade que estava prestes a ser revelada pairava no ar como uma bomba ameaçando explodir. "Rafael, você não está pronto para o que vem a seguir." A advertência de Luana estava ali, cortante, no turbilhão que se formava. No fundo, ele sabia que aquela frase mudaria tudo. Não apenas a dinâmica com Marta, mas também com Janaína e seu filho. Ele hesitou, o coração batendo forte, a vida dele prestes a mudar para sempre. O que mais estava escondido? O que ele realmente queria saber? A verdade se aproximava e ele estava no centro da tempestade. Rafael estava prestes a se mover, mas a advertência de Luana ainda pairava no ar. Então um tremor percorreu o chão e o hospital parecia gritar. A verdade estava mais perto do que ele imaginava, mas o que viria a seguir o deixaria em choque. A fumaça subia, sufocante. Ele olhou para Marta, tentando encontrar respostas em seus olhos, mas viu apenas desespero. "Rafael, precisamos sair agora", Marta gritou, mas algo dentro dele estava mudando. Algo que ele não conseguia explicar. "Por que você trouxe Janaína para nossas vidas?" ele disparou. O olhar de Marta se afastou e ele sentiu um frio na barriga. A verdade estava ali, pairando, mas ela não a dizia. Então, como se o universo estivesse conspirando para detoná-los, o teto começou a ranger. Aquela mulher, Luana, a irmã de Marta, parecia desesperada. "Marta, não. Você não pode deixar ele descobrir. Você sabe o que pode acontecer." A tensão aumentou e Rafael sentiu o tempo parar. Cada palavra se arrastava, trazendo um peso que ele não conseguia carregar. "Descobrir o quê? O que você está escondendo?" Rafael sentiu a urgência aumentando, a voz quase gritando. No fundo, ele queria que tivesse uma resposta simples, mas a confusão só crescia. Então, com um movimento brusco,
A mulher jogou um objeto na direção de Rafael. Era uma pequena caixa, velha e desgastada. Veja! Luana quase implorou. A verdade está aqui dentro. Ele hesitou, mas a vontade de saber superou o medo. A luz oscilava enquanto ele abria a caixa. Dentro havia cartas amareladas e uma foto. Quando viu a imagem, seu mundo desabou. Era uma foto de Marta, mas com outra mulher. E essa mulher era Janaína. Rafael ficou paralisado. O que isso significava? Ele olhou para Marta, a confusão se transformando em traição. O que está acontecendo? Sua voz soou fraca, quase como um sussurro. Ele segurou a foto com as mãos tremendo. Rafael, isso não é o que parece. Marta tentou explicar. Mas suas palavras estavam perdidas no caos. Ele não conseguia processar. A revelação devorava sua sanidade. A mulher que ele havia acolhido, que parecia ser uma estranha, agora se mostrava parte de um segredo muito maior. Luana, você sabia disso? A raiva fervia dentro dele, quase insuportável. Você sabia e não disse nada. Luana hesitou, mas o desespero tomou conta. Eu não tinha escolha, Rafael. Havia coisas sobre o passado da nossa família. A decisão dela, a nossa, isso sempre foi complicado. Um barulho ensurdecedor veio do corredor, como se o próprio hospital estivesse ruindo. Rafael se virou, o coração acelerando. O que mais estava escondido? O que o passado de Marta tinha a ver com Janaína? Ele começou a sentir que tudo estava interligado de uma forma que não desejava entender. Ela é a chave, Rafael. Luana gritou, mas os gritos e o caos ao redor começaram a sobrecarregar sua mente. Marta, você precisa ser honesta. Essa mentira pode nos destruir. E então, uma explosão, mais próxima. As janelas ao redor estouraram e Rafael foi jogado para trás. A fumaça invadiu a sala e ele se levantou ainda mais confuso. Olhou para Marta, que se afastava, agora uma sombra do que ele amava. O que havia sido um amor seguro agora era um campo minado de segredos e mentiras. Se escapar, nós podemos salvar Pedro! Gritou Marta. Mas Rafael sabia que seu mundo estava mudando irreversivelmente. Um dilema emergia em sua mente. Deveria confiar naquela mulher que lhe prometeu amor ou a outra que se tornara um símbolo de tudo o que estava quebrado? Marta estava cada vez mais longe e, com um último olhar, Luana sussurrou. Você precisa escolher. Você quer a verdade ou a mentira? O colar de Janaína ainda estava em sua mão, pulsando como um aviso nas sombras. E no meio do caos, Rafael se viu diante de um abismo de decisões. Quem realmente sou? A pergunta ecoou. Mas neste novo cenário, ele não fazia ideia do que o futuro reservava. E enquanto a fumaça se adensava, ele teve a sensação de que, antes que a noite terminasse, tudo mudaria novamente. Ele estava prestes a descobrir verdades que poderiam destruir sua família ou salvá-la. Mais uma vez, o que era verdade e o que era mentira. O som de mais explosões ecoou e o tempo estava se esgotando. No final, só restava uma certeza. Essa era apenas a calmaria antes da tempestade. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. A fumaça densa se entrelaçando com suas emoções. As palavras de Luana ainda ecoavam na mente. Ela é a chave para tudo. Ele segurava a foto agora amarelada, o olhar fixo na imagem de Marta e Janaína. Cada segundo parecia uma eternidade, e quanto mais olhava, mais o peso da ligação entre elas se tornava insuportável. Marta, o que está acontecendo? Ele gritava, a voz rasgada entre o desespero e a necessidade de respostas. A sala parecia desmoronar junto com seu mundo. Marta, em um momento de queda, olhou fixamente para ele. O olhar dela implorava, e Rafael viu a fragilidade se misturar com uma força desesperada. Rafael, eu fiz o que achei necessário.
A conexão entre elas é uma parte do nosso passado que eu não consegui lidar. Ela estava gritando agora, mas havia uma suavidade nas palavras que tirou um pouco a raiva dele. Janaína, ela não é só uma mendiga. Ela faz parte de algo que aconteceu há muito tempo. Algo que não envolve apenas nós. O coração de Rafael disparou. Ele sentia que a verdade estava em seus lábios, pronta para ser revelada. Mas antes que ele pudesse dizer algo, outro estrondo abalou o hospital. As luzes piscavam, sombras dançavam nas paredes e o caos estava se intensificando. A fumaça aumentava, e com ela o medo de perder tudo, de perder Pedro. Sem pensar, ele se virou, a adrenalina pulsando. Pedro! Ele gritou. A sala estava cheia de pessoas correndo, gritando, mas a visão de seu filho o guiou. Ele atravessou as sombras, com os olhos buscando desesperadamente a silhueta familiar. Finalmente ele encontrou, encolhido no canto de uma sala, com Janaína segurando sua mão. Ela olhou para Rafael com uma mistura de alívio e preocupação. Ele está seguro. Mas precisamos ir, disse Janaína, sua voz firme, quase protetora. Nesse momento, algo mudou. Luana e Marta estavam lado a lado, e a tensão na sala parecia um fio prestes a estourar. Rafael, você deve saber a verdade sobre Janaína antes que seja tarde. É a única forma de entendermos tudo isso. Luana estava prestando a declaração mais intensa. Rafael sentiu que esse era o momento decisivo. Antes de tudo acabar, me diga tudo. A urgência na voz dele era pura. E então, como se o destino tivesse finalmente decidido agir, Marta caminhou até Janaína. Me desculpe por tudo. A primeira vez que a conheci, soube que ela estava ligada ao nosso passado, mas não consegui enfrentar. Ela é minha irmã. As palavras saíram em um sussurro, como uma confissão numa noite de tempestade. Rafael ficou paralisado. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. A cada revelação, uma nova camada de dor, mas também um vislumbre de esperança. O tempo parecia pausar enquanto as emoções explodiam ao redor. Precisamos sair! Agora! Janaína exclamou, puxando Pedro para perto. Rafael sentiu um aperto no coração, mas a conexão entre ele, Marta e Janaína era um fio sutil agora. Eles portalavam juntos, mesmo em meio a tantas confusões. Os gritos e o caos aumentavam, e Rafael sabia que o tempo estava por um fio. Ele virou-se para Marta, vislumbrando uma possibilidade. Podemos reconstruir. Não importa qual for o nosso passado, o futuro ainda é nosso. Entrando na escuridão, Rafael tomou a mão de Pedro, unindo todos em um laço inesperado. Vamos enfrentar isso juntos. A fumaça se dissipava aos poucos enquanto eles corriam, deixando para trás não apenas o hospital, mas as dores que eclodiram ao longo do caminho. Com cada passo, um novo amanhecer parecia possível. Entre turbulências, promessas quebradas e revelações ardentes, eles encontraram a força para se unir novamente como uma família. No entanto, uma última pergunta ecoava em sua mente. Será que o futuro realmente seria diferente? E nesse pensamento final, o que ficou claro era que a história deles não terminaria ali. O caos deixava marcas, mas também uma nova esperança. Uma jornada que ainda os aguardava, onde sempre haveria uma reviravolta a cada esquina. Ei, antes que você vá, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Comente embaixo suas reações e teorias sobre esse desfecho. E se você realmente ama este conteúdo, compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.